Todos nós passamos por dores, por sofrimentos, por angústias. Será que na história da filosofia tem algum pensador ou algum conceito que pode nos ser útil para enfrentar essas dores existenciais? Um tempo atrás, uma aluna muito querida me procurou e disse aflita que estava passando por um momento de muita dificuldade. Ela tinha acabado de perder a mãe, então ela estava angustiada, estava com dor, estava com problemas existenciais. E ela me perguntou se havia algum filósofo que tinha utilizado o seu sofrimento para criar filosofia, como material filosófico. Na hora eu fiquei comovido, fiquei até baqueado e me veio na cabeça o Nietzsche. Eu citei ali algumas passagens de cabeça, falei sobre a vida dele, mas eu não fiquei satisfeito com o resultado. Então eu cheguei em casa e escrevi uma carta para ela, que tempos depois eu tornei pública. Então eu gostaria de lembrar alguns pontos dessa carta que podem ser úteis para quem está passando por algum tipo de sofrimento, de angústia, de dor existencial. Muito bem. Quando Nietzsche era jovem, ele foi admirador da filosofia do Arthur Schopenhauer. Para o Schopenhauer, a vida não tem absolutamente nenhum sentido, porque o mundo é movido por uma força cega e irracional que ele chamou de vontade. Então, essa vontade que perpassa todas as coisas do mundo e da natureza, ela causa em nós um duplo sofrimento. Primeiro, porque toda vontade é insaciável, todo prazer é um ponto de partida de um novo desejo. Ou seja, a vida, segundo ele, é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. E o segundo ponto é que o mundo absolutamente não tem o menor sentido, a existência não tem sentido. Se essa força que rege o mundo é uma força irracional, a gente tenta dar sentido a algo que a priori não tem sentido algum. Então, isso também nos causa sofrimento, dar sentido a algo que não tem sentido algum. Passados alguns anos, mais precisamente em 1878, com a publicação de uma obra chamada Humano, Demasiado Humano, o Nietzsche rompe com o pessimismo do Schopenhauer. Agora, a vontade para ele, para o Nietzsche, não deve ser negada, mas afirmada, como criadora, como uma vontade plural, como uma vontade múltipla, e ele chamou essa vontade de poder. O que significa isso? Para ele, para o Nietzsche, tudo é perpassado pela vontade de poder. Em nós, seres humanos, isso é mais proeminente. Basicamente é a vontade de criar, é a vontade de expandir, é a vontade de ser feliz, é o tesão de viver, para usar uma expressão mais comum. Só que, ao longo da tradição, a moral, a ciência, a religião, elas tolhem, elas castram a nossa vontade de poder. Só que Nietzsche é um afirmador dessa vontade. Quem vê ele escrevendo assim, né, como um grande afirmador da vida, acha que a vida dele foi uma maravilha, um mar de rosas, mas muito pelo contrário. O Nietzsche sofreu com terríveis enxaquecas, dores nos olhos, dores no estômago, insônia, náusea, pensou várias vezes em suicídio. Para vocês terem uma ideia, em 1879 ele chegou a dizer para alguns amigos que ele passava 3/4 do seu tempo com dores e o resto ele passava exausto. Só que os períodos de sofrimento, segundo ele, foram os mais profundos e foram os de maiores produções filosóficas. A dor passou a ser uma ferramenta de transgressão, uma ferramenta de criação, uma ferramenta de afirmação da própria vida, afirmação de si mesmo. Pois bem, essa noção de afirmação de si pode ser mais clara se a gente recorrer a dois conceitos do Nietzsche: o eterno retorno do mesmo e o amor fati. Então, vamos primeiro ao eterno retorno do mesmo. Esse conceito é uma espécie de norteador afirmativo da vida, da aceitação dos acontecimentos, independente dos seus resultados. Nietzsche, para ficar mais claro, nos conta uma breve história, uma fábula, para explicar o conceito. Então vamos lá. Imagina que nesse exato instante chegasse para você um demônio, um anjo, e dissesse que todos os momentos que você viveu até agora,
cada dor e cada prazer, cada sofrimento e cada alegria, tudo retornaria eternamente, numa hipotética eternidade. Você daria bênçãos a essa criatura ou você amaldiçoaria essa criatura por todos os tempos? Em outras palavras, o que o Nietzsche está perguntando? Você teria coragem de repetir a sua vida exatamente como ela é por uma hipotética eternidade? Se a resposta é não, o Nietzsche diz que você tem que rever o que você está fazendo, rever a sua vida. Veja, não se trata aqui de um arrependimento em relação ao passado, de ficar ruminando o que deu errado. Muito pelo contrário. O eterno retorno é um norteador afirmativo do presente e, sobretudo, do futuro. Você tem coragem, você teria coragem de repetir esse exato momento por uma hipotética eternidade? Se a resposta é não, então não faça. Vá fazer outra coisa. Eu tenho um amigo que ele sempre repete que odeia a profissão dele. Ele é bancário. E o que o Nietzsche diria para esse amigo meu? Cara, não tem uma força metafísica, moral, estética que te obriga a ser bancário. Dá um rumo na tua vida, vai fazer outra coisa, faz uma reviravolta. Ou seja, o tempo está passando. E uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa é você chegar lá, bem velhinho, olhar para trás e se perguntar: o que eu fiz da minha vida? Então o momento é agora de mudança. Utilizar o eterno retorno como uma possibilidade afirmativa de mudança do aqui e do agora. Muito bem. Só que existem coisas que são imutáveis, que são inexoráveis, que não tem como a gente fazer nada. E para essas coisas, a gente recorre ao conceito do Nietzsche de amor fati, que é uma espécie de desdobramento do eterno retorno. Amor fati significa amor aos fatos. Ou seja, é possível encontrar beleza no que não dá para mudar. É possível encontrar beleza tanto nos momentos de felicidade, como também nos momentos de sofrimento, de dor, de desespero. Inclusive, é possível utilizar esses momentos de sofrimento como mola propulsora para a vida, como uma possibilidade criativa. Transformar o foi assim em eu quis assim dá um sentido próprio ao que aconteceu. E nós, seres humanos, somos animais simbólicos. Nós temos a capacidade de olhar os fatos sob outras perspectivas. Nós temos a capacidade de vislumbrar outras possibilidades. Sempre que eu falo do amor fati, eu lembro de um filme chamado A Vida é Bela, em que um pai e um filho de uns 5, 6 anos, estão num campo de concentração e o pai o tempo todo brinca de teatro com o filho, para que aquela situação seja suportável para o menino. Ou seja, ele muda a perspectiva em relação a isso utilizando a arte. E é isso que o Nietzsche nos convida a fazer em respeito à nossa própria vida, sobre a nossa própria existência. Numa outra obra, chamada Assim Falou Zaratustra, Nietzsche escreveu o seguinte: o homem é algo que deve ser superado. Cuidado com essa frase, ela fora de contexto pode ser muito perigosa. Que homem que deve ser superado segundo Nietzsche, né? Ele está nos convidando, na verdade, a fazer uma superação de nós mesmos. E isso não está numa tábua de valores, isso não está numa tábua de leis, isso não está num livro ou em qualquer conselho. E aí ele continua a frase: o fraco quer que a mudança venha de fora, porque não consegue operá-la de dentro. Isto é, nós, para sermos fortes, nós temos que mudar nós mesmos. Tem uma outra passagem do Nietzsche muito famosa também, que até virou livro de frase de autoajuda, né? Foi vulgarizada, mas o Nietzsche escreve o seguinte: o que não te mata promove a tua força. E o que significa isso? É possível usar esses momentos a partir do amor fati como afirmadores da vida. Vamos dar 2 exemplos aqui para ficar mais claro. Primeiro, pense numa coisa que você não gosta de fazer. Por exemplo, a profissão que eu citei em relação ao meu amigo. Suponhamos que não dê para mudar isso no momento. E o que Nietzsche nos convida a fazer? Olhar isso sob outras perspectivas. Será que eu não posso utilizar isso como aprendizado? Como uma etapa necessária para depois, para no futuro, eu crescer e eu fazer outra coisa? Um segundo exemplo um pouco mais dramático.
Pense na pessoa que você mais ama. Pense agora que essa pessoa vai morrer. Quanto a isso, você não tem o que fazer. As leis da natureza são inexoráveis, elas acontecem independente da sua vontade. Agora, o que acontece se eu levo esse exemplo da morte em relação, tomando o amor fati como critério? Ame o fato das pessoas que você ama morrerem. E o que significa amar a morte das pessoas que você ama? Aproveitar o enquanto isso, o aqui e agora. Já que você não pode mudar o fato delas morrerem, aproveite enquanto elas estão vivas. Aproveite enquanto dá para fazer alguma coisa. E se uma das pessoas que você ama já morreu, aproveite as lembranças positivas que você tem dessa pessoa e faça com que isso seja uma matéria-prima para a criação e para a tua vida daqui para frente. Então, para você, minha querida aluna, e para vocês todos que estão me vendo, para quem estiver pensando em desistir por conta das dificuldades, por conta dos sofrimentos, eu faço um apelo a partir das palavras do Nietzsche. Ouse dizer sim à vida. Ouse ser forte. No Nascimento da Tragédia, uma outra obra, o Nietzsche afirma o seguinte: a vida só se justifica como fenômeno estético. Se nós concordarmos com ele, a vida então é uma obra de arte. E eu, você, todos nós somos artistas da nossa própria vida. Fica aqui então o meu abraço, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui no YouTube para que o meu trabalho continue a ser gravado e a ser disseminado conhecimento.